Números 31, versículo 20. E de todo traje, e de todo objeto de pele, e de tudo que é feito de cabras, e de todo objeto de madeira, vocês vão remover o erro para vocês. Agora aqui é algo que eu vou falar algo aqui que vai ser muito estranho para a vasta maioria das pessoas. Mas para quem por acaso chegar a esse vídeo e estiver buscando salvação com todo o coração, porque o que eu vou explicar agora, ninguém me ensinou. Eu, ao começar a buscar o que estava de fato na Bíblia, a forma que estava escrito e palavra por palavra, eu fui me colocando em muita oração. Por muitos anos eu fiz isso. Minha vida foi dedicada a isso, a ponto de eu abrir mão de muitos relacionamentos. Enfim, não vou ser específico. Mas conforme eu fui orando e sentindo aquela pureza que eu falo, né, a inspiração pura, e eu era lavado, aí quando eu fazia algo errado, que era indesejável à salvação, eu sentia como se a minha pele estivesse suja. Então, esse versículo, ele tem várias aplicações. Porque, ó, de todo traje, de todo objeto de pele e de tudo que é feito de cabras, essas 3 coisas, elas são no sentido espiritual, inspirado, representativas da pele da pessoa. E aqui, ó, e de todo objeto de madeira. E a madeira é representativa da palavra, é como se cada palavra fosse um pedaço de madeira, um pedaço de árvore também. Porque essa palavra madeira, ela também é usada para árvore, que também é simbólica das pessoas. Então aqui, vocês vão remover o erro para vocês. Então, isso aqui, ele se liga ao Novo Testamento nesse sentido do lavar, de quando você erra, que essa é a real errar é a real tradução do verbo pecar, que eu já citei algumas vezes. Você começa a sentir algo que incomoda você na sua pele, vai da sua cabeça aos seus pés. Eu não sei como explicar, mas se a minoria das pessoas que chegarem a esse vídeo e estiverem buscando salvação com todo o coração, vão saber exatamente o sentimento. E quando você se depara com isso na sua pele, você é buscar oração, é buscar de novo aquilo que quando você que o que você estava fazendo a última vez que você se sentiu lavado, né. A inspiração, algumas pessoas é louvor, outras é lendo a Bíblia, mas essencial, quando você sente esse incômodo na pele diante de algum erro que você fez, que você ajoelhe o seu coração e busque salvação. Deus, Salvador, em oração e de verdade, tá. 21. E o grande pastor ajudou, o operador de purificação, disse aos homens da mobilização que entraram na batalha. Esta é a gravação da direção que salvação determinou ao tirado. E aqui, apenas o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo. Tudo falado que entra no fogo. Por que que isso se chama o que entra no fogo? Porque essas coisas sobrevivem o fogo. Quando são colocadas a fogo, as impurezas são queimadas e o que sobra é o metal. E isso também se liga ao Novo Testamento. Tudo que você faz que é correto aos olhos do salvação, aos olhos de Deus Salvador, aquilo é precioso, assim como esses metais, eles têm um uso e um propósito precioso. Então, quando você impõe essa esse julgamento, que é representativo do fogo, que o Espírito Santo, a inspiração pura também, né, aquilo tira as impurezas do seu coração, do erro que você tem e de tudo. E o que resta é o que é precioso. Essa é a aplicação parabólica disso, de representatividade, tá. Então, o que não entra no fogo são coisas que você simplesmente vai destruir. E por isso que essas coisas são chamadas de o que entra no fogo. Nas traduções tradicionais, por exemplo, aqui na católica, tudo que resiste ao fogo vocês deverão purificar. Mas é o que eu falo da palavra purificar, ela é outra. Aqui é remover o erro, remover
Pecado é a mesma palavra que é usada para pecado, aqui não é o verbo purificar, aqui é usado o verbo que é usado para pecar, que eu chamo de errar, só que no sentido de retirar aquilo. E como que se retira aquilo? Né, hoje é através da cruz, né, é colocando o seu cora é ajoelhando o seu coração e buscando salvação de verdade, no momento de oração, de intervenção direta com o Salvador, não pedindo para outras pessoas orarem por você, mas você mesmo fazendo isso, porque a real palavra d a real o real objetivo da oração é a intervenção direta, que é você e o Salvador, salvação, buscando. Tô aqui. Tudo falado que entra no fogo, vocês vão cruzar ao fogo, e aquilo vai ficar limpo. No entanto, com a água de afastamento, o erro daquilo vai ser removido. E tudo que não entra no fogo, vocês vão cruzar a água. O mesmo aqui. Qual é a água de afastamento? A verdadeira água de afastamento. Aqui, ó. Nas traduções tradicionais vai estar a água da separação, mas é a água do afastamento. E por que que. Qual é o símbolo? Qual é o símbolo da água do afastamento? Vamos lembrar que Jesus, salvação, fala que ele é a verdadeira água da vida, né? E a cruz foi num lugar afastado do acampamento, da da cidade, então é a água afastada, tem esse encaixe. Então, com a água de afastamento, o erro daquilo vai ser removido. Então, com a água do afastamento, o pecado vai ser retirado. E aqui, ó, esse vocês vão cruzar ao fogo. Aqui é de fato o verbo cruzar. Então, nós aqui acho que eu não penso nem precisar comentar do símbolo disso. Então, tudo falado que entra ao fogo, vocês vão cruzar ao fogo, fazer clara, clara conexão à cruz. Tá. Então, ao cruzar ao fogo, lembrando que a cruz, a inspiração pura, o Espírito Santo de Jesus salvação, queimou na cruz, aquele sentimento que eu chamo no coração de um foguinho. Ele sendo água de afastamento, o erro daquilo é removido. E tudo que não entra no fogo, vocês vão cruzar a água. Então, nós podemos ver isso também. Então, o que não se entra no fogo, vocês vão cruzar a água. E o que que é a água também? É Jesus, salvação. O que são coisas que não entram no fogo? São, né, objetos de madeira, né, e roupas e coisas assim. Mas mesmo assim, a coisa se encaixa, porque a água também é simbólico do Jesus, salvação, por própria citação do que ele diz, que ele é a água da vida. 24. E vocês vão esfregar os trajes de vocês no sétimo dia, e vão ficar limpos. E depois vocês vão entrar no acampamento. Aqui é a mesma coisa. Esfregar os trajes faz essa conexão ao que eu falei anteriormente aqui. Tá? É através da oração que você esfrega os trajes. Você realmente entra, ao entrar em oração, buscando salvação com seu coração, é como se você estivesse esfregando o seu traje quando você entra naquele momento de inspiração pura do Espírito Santo, que é como as traduções tradicionais traduzem. E eu traduzo Espírito Santo como inspiração pura. Lembrando que a raiz da palavra sete, do número 7, é garantir, é garantia. Então, a grande garantia que nós temos é Jesus salvação na cruz. Lembrando que os números, a raiz deles são palavras reais. Então, no idioma original do Antigo Testamento, isso aqui faz um duplo sentido. No português, nós usamos números apenas para contar. Na forma que a Bíblia é traduzida, não é assim, tá? No idioma original da Bíblia, não é assim. Eles também são palavras que acabam dando um encaixe duplo. Então, ao esfregar os trajes de vocês, vocês vão ficar limpos. E depois entra no acampamento, que faz essa conexão da qual eu comentei.